No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto já recorrente aqui no canal. Mais ministros do STF interferindo na Câmara dos Deputados, no poder da Câmara dos Deputados. Dessa vez foi o ministro Flávio Dino que está começando a criar asa, está começando a querer agir igual o Careca, querendo tomar decisões por conta própria, querendo dar 48 horas para fulano ou ciclano se pronunciar, ou seja, já não basta o ditador Careca, agora a gente tem que aguentar o ditador Balufo. Até quando a gente vai ter que engolir essas figuras? Além de falar sobre isso, a gente vai falar sobre umas outras coisinhas mais. Há uns dias atrás, o Flávio Dino tinha dado uma intimada no líder do PL. Flávio Dino intima líder do PL a explicar a ameaça contra acordo de emendas. Existem alguns problemas com relação a isso. O primeiro deles é quem é Flávio Dino na fila do pão para se meter dentro dos assuntos da Câmara do Deputado. Flávio Dino é o capacho do Lula. Ele é um dos braços do Lula dentro do STF, talvez um dos braços que é mais manipulável. Esse é um ponto. O outro ponto é, o STF é um tribunal, ou seja, se você tem foro privilegiado, se você comete um crime, o Ministério Público tem que acionar a polícia para que a polícia investigue, a Polícia Federal vai investigar o fato, se for comprovado que houve crime, isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, aonde talvez seja julgado. Se for julgado, aí sim um ministro do Supremo Tribunal Federal pode dizer alguma coisa, pode tomar alguma decisão. Mas não é atribuição de um ministro chegar como ele está chegando e querer cobrar explicações em até 48 horas ao líder do PL na Câmara. Isso é um absurdo. Isso aí é a herança maldita que o Alexandre de Moraes está deixando, que agora está começando a aparecer na mão de pessoas que sempre foram ditatoriais. O Flávio Dino sempre foi um comunista assumido. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Ele é que sempre disse isso. Ele é um comunista assumido. Ele tem ideias comunistas. Ele é o capacho do Lula. Tudo o que ele quer é ter o poder na mão para poder manipular a Câmara dos Deputados, o Senado, a opinião pública, o que ele puder manipular para ajudar o Lula a transformar o nosso país no que é a Venezuela. É para isso que o Lula colocou o Flávio Dino na função que ele está hoje. Pois bem, não é de interesse do governo federal, não é de interesse do Lula, não é de interesse do PT, não é de interesse de nenhuma dessas pessoas dar a anistia às pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Porque se eles fizerem isso, o Bolsonaro também vai ser inocentado dessa história toda. E aí toda a retórica que eles criaram ao redor disso para poder tirar o Bolsonaro da vida pública e tirar o Bolsonaro das próximas eleições de 2026 ou tirar a força que o Bolsonaro tem para poder, se ele não puder se candidatar, para ele poder eleger outra pessoa, tentando manipular a opinião pública contra a direita, contra o Bolsonaro. Se eles fazem isso, se eles permitem que a anistia aconteça, tudo isso cai por terra, tudo isso vai por água abaixo. Então, o Lula mandou o Flávio Dino, porque foi exatamente isso que aconteceu, ir para cima do Sóstenes, por causa que o Sóstenes ameaçou o Hugo Mota. Se o Hugo Mota não pautasse a anistia para ser votada pela Câmara dos Deputados, ele que tem o controle das emendas parlamentares com relação ao orçamento, o que é que isso quer dizer? Para quem não consegue interpretar, eu vou tentar falar de uma forma bem simples. Quem tem o controle das emendas controla a grana, para onde a grana vai. Ou seja, o orçamento dentro da Câmara dos Deputados, quem tem o controle dessa comissão tem o controle de definir para onde é que vai a grana. E o líder do PL, o Sóstenes, tem esse controle dessas comissões na mão. Então ele virou para o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, e disse: ou você vota a anistia conforme tinha sido acertado entre nós, eles tinham um acordo para que, se tivesse maioria dentro da Câmara dos Deputados para votar e para aprovar a anistia, o Hugo Mota votaria e aprovaria. E existe essa maioria já. Só que o Hugo Mota não pautou porque o Hugo Mota é um cagão, porque os ministros do STF ameaçaram ir atrás do pai do Hugo Mota. Mas só que isso já caiu por terra também. O Alexandre de Moraes já foi atrás do pai do Hugo Mota, já mandou os capachos dele atrás do pai do Hugo Mota, tentando colocar ele numa sinuca de bico para que ele não votasse a anistia. Na verdade, o Alexandre de Moraes foi atrás do pai do Hugo Mota em retaliação por conta
de eles terem votado para livrar a cara do deputado Ramagem. Agora o Hugo Mota não tem mais o que perder. O que ele tinha para perder, o poder de barganha que o Supremo Tribunal tinha na mão para ir chantagear o Hugo Mota, já foi usado. E o Sóstenes virou para o Hugo Mota e fez: por que você não pauta a anistia então? E aí ameaçou usar essas emendas para poder, também uma forma de chantagem, para poder manipular o Hugo Mota a fazer o que ele tinha acertado que ia fazer, que é o certo. Se você tem maioria no Congresso para votar um assunto que é de interesse público, você tem que votar. É para isso que a gente colocou esses caras lá. E aí o Flávio Dino não admite que isso aconteça. Então ele está tentando de todas as maneiras travar isso. Só que não é atribuição de um juiz do Supremo Tribunal isso. Ele não tem poder para isso. Só no Brasil, esse buraco imundo que é o Brasil, é que um camarada que é juiz do Supremo Tribunal Federal se sente no direito de fazer um absurdo desse. E a gente tem que assistir isso calado, né? A gente tem que engolir isso calado. Algumas pessoas engolem. Eu não engulo. Eu vou vir aqui e vou denunciar, vou meter a boca no trombone. Eu vou tentar fazer com que a minha voz chegue a mais uma pessoa. Se você que está me assistindo for só uma pessoa, para mim já tá bom. O que eu quero é que, chegando a você, você vai passar para mais um, que vai passar para mais um, e aí a coisa se propaga. Eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer o que eu puder fazer para poder ajudar o Brasil. Então, nesse momento, a única coisa que eu posso fazer para poder falar com o máximo de pessoas possíveis é vir aqui e dar a cara para bater, sofrendo o risco de ser retaliado também, né? Porque se esses caras descobrem que eu existo, com certeza eles vão vir atrás de mim. Eles já foram atrás de jornalistas muito importantes por aí que estão exilados fora do Brasil. Existem inúmeros nomes, eu posso inclusive citar para vocês alguns nomes. Rodrigo Constantino é um dos nomes. Eu nem gosto do Rodrigo Constantino, mas é um jornalista e as coisas que ele falou são coisas que um jornalista fala e ele foi perseguido por conta disso. Teve que sair do país, está morando nos Estados Unidos, para não sofrer retaliações do Supremo Tribunal Federal, para não ser perseguido por esses imundos. Então, a gente vive essa situação hoje no Brasil. O deputado Bibo Nunes, que é o vice-líder do PL, meteu a boca no trombone, falou um monte e falou com firmeza. E disse exatamente o que eu acabei de dizer para vocês com relação ao Flávio Dino. Ele não tem autoridade para meter o bedelho dentro da Câmara dos Deputados, nos assuntos da Câmara dos Deputados. E literalmente disse que não vai responder a ele. E ponto final, que é a atitude certa, a atitude de um homem com o poder que o Bibo Nunes tem. Sim, essa arguição, ela chama ADPF. E é para restabelecer a unidade, o respeito entre os poderes, porque essa do ministro Flávio Dino intimar e dar 48 horas para o líder do PL se manifestar, explicar o que ele conversou com o presidente da Câmara, ele fez isso baseado em uma suposição. Nada aconteceu. O que disse o líder? Que se não fosse colocado, que nós queremos que aconteça esse fato, não colocar no plenário a votação da anistia, nós vamos aí entrar com uma tremenda, uma grande obstrução. Vamos, inclusive, se for o caso, eu sou contra a greve de fome, isso eu acho que não vai funcionar, até porque o Glauber aí desmoralizou, acabou com qualquer tipo de greve de fome. Essa greve de fome paraguaia aí acabou. Então, o que nós temos que fazer é mostrar a força do Legislativo e exigirmos o respeito, porque sabe lá o que é isso? Intimar e dar 48 horas para ele se manifestar, principalmente pelo caso que ele disse que teria o rompimento do acordo para a divisão de emendas de comissão. Uma hipótese. Mas aí ele quer saber por que é isso, o que vai acontecer, e deu 48 horas, tratando o líder, o Sóstenes, como sendo um funcionário dele, achando que ele tem influência, que ele manda aqui na Câmara, no Legislativo, manda nada aqui. E fala em emendas e ele entra em pânico, só quer saber de emendas. Eu tenho aqui. O senhor Flávio Dino, está aqui, ó. Em 2009, gastou 10 milhões em emendas. 2010, 12 milhões e meio em emendas. Em 2011, 13 milhões em emendas. Está tudo aqui, ó. Todas as emendas dele estão aqui. Ele nunca reclamou de emenda, nunca falou mal de emenda, nunca fiscalizou emendas, sempre usou as emendas a seu favor. Agora está virando um paladino, quer todos os detalhes de emendas. O que é isso? Eu estou com tudo aqui comprovado. Em 2009, por exemplo, ele mandou apoio à entidade de ensino superior não federais de 150 mil para São Luís do Maranhão. Tenho tudo aqui do senhor Flávio Dino. O que ele está dizendo aí é porque o Flávio Dino,
Eu acredito que você que me assiste sabe disso, mas o Flávio Dino passou a vida inteira na vida política. O Flávio Dino era o cacique lá do Maranhão. E aí, agora que ele entrou pro STF, ele continua querendo agir como se ele ainda fosse um político. Ele não tem direito de abrir a boca, ele que mete o rabo no meio das pernas. No meio das pernas, eu tô achando maravilhoso. Eu quero mais é que eles se matem. Que ele fala em emendas e ele entra em pânico. Pode fazer o que quiser com emendas, o que ele fez, não me interessa. Agora ele tem que saber que aqui, no Legislativo, ele vai respeitar. Vai respeitar e qualquer ministro vai respeitar também. Porque na semana que vem, eu devo colocar no CCJ uma PEC minha, PEC 48, com a assinatura do presidente Hugo Motta, que diz o seguinte: olha o que é essa PEC. Para o ministro do STF, já tem 187 assinaturas, precisava 171. 187 assinaturas, inclusive a do presidente Hugo Motta, que diz o seguinte: o ministro do STF que não respeitar a Constituição, o artigo 53, vê que absurdo ter que fazer isso, hein? Que não respeitar o artigo 53, ele vai perder o seu cargo no STF sem remuneração e ficará 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. Chega! Eu já falei isso e vou repetir. O Hugo Motta tem o poder na mão para lutar contra o STF. O Hugo Motta não pode pautar impeachment do STF porque isso é atribuição do Senado. Mas ele pode pautar muitas outras coisas que podem combater o STF e ele pode influenciar e muito o Senado para que o Senado coloque em pauta o impeachment de ministro do STF, como por exemplo do Flávio Dino. Olhe, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, são 2 cânceres que deveriam ser pautados o impeachment deles para hoje, ou melhor, para ontem. Esses caras têm que sair daí, porra. Esses caras são câncer pro nosso país. O mal que eles estão fazendo pro nosso país, nem 20 Lulas conseguiria fazer. Legislativo, que nós não desrespeitamos o judiciário, mas estamos passando de todos os limites. Tratar o líder do PL como se fosse uma criança ou um funcionário dele? O que é isso? Da intimação? Tem 48 horas para responder? Parlamentar, artigo 53, ele faz o que quiser. Ele é imune, não tem que dar satisfação nenhuma para o STF. O que é isso? A não ser cometer um crime, que seja um crime em flagrante, inafiançável, aí tudo bem. Mas isso não aconteceu. Então não venha com essa arrogância que eu, por exemplo, sou o primeiro vice-líder do PL. E comigo não tem essa. Não vem que não tem, porque eu não tenho rabo preso, não tenho culpa no cartório, o que eu digo eu combato e não tenho rabo preso para tentar me pegar. Maravilhoso. É gente assim que a gente precisa. Tem que combater esses caras, tem que virar para eles e dizer assim: amigo, você não manda porra nenhuma aqui, a gente não vai responder em 48 horas nem em 48 anos para vocês, metam o rabo no meio das pernas e façam o trabalho de vocês. Esses caras têm que dizer isso pro STF. O que é que o STF vai fazer agora? Vai inventar alguma desculpinha para prender o Bibo Nunes? Será que eles aguentam uma briga dessa? Porque é tudo que eu queria que eles fizessem. Se eles fazem isso, eles não vão ter só... O Congresso já está contra eles, o que é excelente para nós. Mas só que se eles fizerem isso, eles vão ter o Senado contra eles. E se eles irritarem todo mundo, ideia doida, no presidente da Câmara e no presidente do Senado, eles colocam em pauta o impeachment de todos os ministros. Eles inventam qualquer coisa que eles quiserem e botam em pauta o impeachment de todos os ministros. E acaba com essa palhaçada de uma vez. Porque vamos dizer que eles pautam o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Gordola. Aí outro ministro vai lá e diz que é inconstitucional. Se eles pautam de todos os ministros, acabou a palhaçada, vai todo mundo para a rua. Eles podem pautar o impeachment de todos eles e podem votar uma lei para que, a partir de então, de todos os ministros serem expulsos de lá, eles poderiam simplesmente criar uma lei para que esses ministros não pudessem mais ser indicação política e fossem ministros concursados com um termo de 4 anos, mais ou menos, 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim, que seria perfeito. Esses caras têm o poder na mão para fazer isso, mas eles vieram durante todo esse tempo baixando a cabeça e se sujeitando aos caprichos desses ditadores do STF. E eu já disse e repito, quanto mais poder você dá para um ditador, mais ditador ele se torna. Então vamos respeitar. Eu falei emendas, tá? Todas as suas emendas aqui, tá? Eu não estou dizendo que tem algo errado, mas que se é por dizer emenda daqui, eu tenho todas as suas emendas.
Tudo o senhor gastou e nunca criticou emendas, sempre se beneficiou com emendas. E agora está sempre contra, qualquer coisinha é motivo. Eu, emendas minhas, nunca tive problema algum, por isso que eu posso combater. Tem como ser mais perfeito do que isso? Do que essa declaração que ele deu? Porra, isso aí é coragem. Coragem de quem não tem o rabo preso, o que a maioria dos deputados e dos senadores tem. É por isso que o STF controla toda essa turma, porque tá todo mundo com o rabo preso, e quando você tem o rabo preso, o teu julgamento é feito pelo STF. E aí fica essa chantagem, esse jogo sujo, entendeu? Essa vagabundagem que enoja nós que somos cidadãos brasileiros. Mas e aí? O que é que o Flávio Dino pode fazer depois de ter levado essa pancada? O que ele pode fazer é travar as emendas. Ele pode simplesmente travar tudo. Só que se ele faz isso, isso aí pode prejudicar o PL, pode prejudicar a Câmara dos Deputados, mas o maior prejudicado de todos é o governo Lula. Se ele trava as emendas, o governo para. Ou seja, eles estão numa sinuca de bico. O Flávio Dino e o Lula estão numa sinuca de bico. Bom, minha gente, existem rumores de que o Flávio Dino teria pretensão de voltar para a política. Eu não sei dizer se por acaso se ele fizesse isso, se ele perderia o cargo no Supremo Tribunal Federal e se ele perdesse a eleição, se ele podia voltar para o Supremo Tribunal Federal. Como esses caras mudam as regras, mudam as leis, mudam tudo do jeito que eles querem, é bem capaz dele conseguir fazer isso. Mas ele tem a pretensão, segundo as pessoas falam, de se candidatar a presidente da República como alternativa ao Lula em 2026. Se isso é verdade ou se isso é mentira, eu não sei. Agora, o cara tem que ser muito, ele tem que viver muito dentro da bolha para acreditar que o povo brasileiro dá qualquer tipo de credibilidade para ele poder ser presidente. Esse gordo imundo comunista, entendeu? Que vive fazendo mal para o Brasil e agora está querendo agir como o Alexandre de Moraes. Está criando asa e está querendo ser outro protagonista dentro do STF. Enfim, vamos ver daqui para frente como é que isso vai ficar. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei. Se tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Eu sempre tento responder todos os comentários, principalmente porque o meu canal não é um canal que tem muito tempo. Ele começou há pouco tempo. Inclusive, eu agradeço a todos que estão se inscrevendo, porque eu estou vendo que o canal está indo bem, que as pessoas estão tendo uma boa aceitação. Então, minha gente, se vocês viram algum valor nesse vídeo, se vocês acham que essas coisas todas que estão acontecendo precisa ser denunciado, precisa ser de conhecimento geral, se as pessoas precisam acordar para esse tipo de assunto, para que nas próximas eleições a gente eleja os políticos corretos, o presidente correto, para a gente sair desse círculo do mal, pega esse vídeo meu, compartilha com alguém que você conhece, deixa um like, põe qualquer comentário para que impulsione o vídeo. Os meus vídeos estão precisando de impulsionamento e só quem consegue fazer isso é você que está me assistindo.